termoquímica, ela é uma área da química que estuda energia, especificamente na forma de calor, certo? Esse radical de termoquímica, esse termo, ele indica temperatura, certo? Entendi, Mário, que a termoquímica estuda a energia, certo? Especificamente na forma de calor. Mas como assim? Me dê um exemplo. É muito vago isso. Vou explicar. A termoquímica, ela estuda a energia na forma de calor em reações químicas, certo? Reações químicas. É isso o objeto da termoquímica. Por quê? Em uma reação química pode ser liberado ou pode ser absorvido calor. E é isso que estuda. Quando eu misturo substâncias químicas, eu terei uma reação química. Essa reação química libera calor, essa reação química absorve calor. Entenderam aí? Está travando? Isso, João Marcelo, exatamente. Se uma reação química ela libera calor, eu chamo essa reação de exotérmica. Se uma reação química ela absorve calor, eu chamo isso de endotérmica. Libera exotérmica, absorve endotérmica. Certo? Isso. Ítalo, nós temos vários exemplos, porque assim, a termoquímica, quando nós falamos de reações químicas, ela não leva em consideração só o estado físico da matéria. Ela leva em consideração também a composição química da matéria. Isso tudo interfere no momento da reação. Não é só o físico da matéria, a estrutura física, mas também a química. Certo? Está dando para entender, pessoal, até agora? Vamos ficar atentando aí nesses pequenos termos aí. Libera calor, libera energia exotérmica, absorve energia agora é exotérmica. Se absorve, traz calor, é endotérmica. Ok? Enfim, eu preciso que vocês se acostumem também com outro termo. Para que eu saiba se essa reação libera ou se essa reação absorve calor, eu vou chamar esse processo de absorção ou de liberação, eu vou chamá-lo de entalpia, certo? Entalpia é como eu chamo essa variação que pode acontecer em uma reação química. Entalpia, essa variação de calor que pode absorver ou liberar, certo? Pois é, Dama. Infelizmente, química, assim como biologia, tem uns termos bem diferentes, né? Até um pouco complicado. E eu compartilho aí dessa sua angústia porque eu estou estudando para poder repassar isso para vocês. Eu sei que não é fácil, não é algo complicado, porque vocês, assim como eu entendi, vocês também podem entender. São estranhos. Agora, liberar calor. Fácil. Então, isso, Laura, desse jeito. Desse jeito aí, Laura. Entalpia. A entalpia é essa variação que pode acontecer numa reação química, de liberação ou absorção de calor. Isso, entalpia no geral, garoto. Exatamente. Aí o seguinte, se essa entalpia absorve calor, a reação está sendo absorvido calor, ou seja, é uma reação endotérmica, certo? Essa entalpia vai ser positiva.
se ela for positiva, ela vai ser maior do que zero, essa entalpia. E se ela for negativa, ela vai ser menor do que zero. Está dando para entender? Está absorvendo calor, está absorvendo energia, a entalpia vai ser positiva. Está absorvendo, positivo. Está liberando, isso. Negativo é quando libera. Exatamente. E sempre que for positivo, vai ser maior do que zero. Menor do que zero. Vou repetir. Só um momento, pessoal. Ok. Voltando. Me ouvem bem? Pronto, que bom. Então, pessoal, como a é absorvida ou liberada, isso é um tipo de variação. Entendem? Variação, porque não é uma constante, não é uma coisa certa. Ela pode tanto liberar quanto absorver, então varia. E essa variação, eu vou simbolizar ela por delta, certo? Aquele triângulozinho, certo? E a entalpia, eu vou simbolizar... Bom dia, Karim. E a entalpia, certo? Vou simbolizar a entalpia com a letra H. Então, para que a gente tenha noção do que estamos falando, eu quero que vocês lembrem disso aqui. Delta, H, delta, né? E o H significa variação de entalpia. Ou seja, essa reação vai estar absorvendo energia, calor, ou vai estar liberando energia, calor. Certo? Entendido até aqui? Querem que eu faça uma retomada, principalmente esses que chegaram por último? Posso fazer uma retomada aqui. Pronto. Vamos lá. Do começo. Estamos falando de termoquímica. Termoquímica. Termo quer dizer temperatura. Calor. Então, termoquímica, pessoal, ela estuda a energia que é liberada diante de uma reação química qualquer. Quando você mistura substâncias, essa reação química entre essas substâncias, elas podem liberar calor ou podem absorver calor. Tranquilo? Isso é termoquímica. Né? É a área da química que estuda a liberação de calor ou a absorção de calor em reações químicas, certo? Energia na forma de calor. Tranquilo? Pronto. Como eu disse para vocês, a termoquímica, né, pode liberar ou pode absorver calor, recebe nome. Se uma reação química absorve calor, absorve energia, eu chamo isso de reação endotérmica. Tranquilo? Reação endotérmica. Está absorvendo energia, absorvendo calor, essa reação
isso de reação exotérmica. Imagine aqui, ó. Então, uma reação química, nós temos os reagentes de um lado e do outro lado nós temos os produtos. Os reagentes reagem para formar os produtos. Concordam comigo? Toda reação química é assim. Tem um reagente e tem um produto. Certo? Quando esses reagentes reagem para formar o produto, esses reagentes, diante do processo para formar esse produto, eles podem perder energia, certo? Eu posso simbolizar isso caindo assim, como se fosse num gráfico caindo. Se está perdendo energia, não é exotérmica, então eu posso simbolizar uma reação. Uma reta caindo, ó, porque os reagentes que estão aqui em cima estão perdendo energia para poder formar um produto. Entenderam? Está travando, pessoal? E agora? Pronto, então vamos continuar. Né? Desse lado aqui do gráfico, no começo, estão os produtos, os reagentes, e esses reagentes vão formar o produto. Certo? Se para esses reagentes formarem o produto, ele tiver que perder energia, essa reta num gráfico ficaria caída, certo? Porque o reagente perde energia, libera energia, certo? Para formar o produto. Então, isso por ser uma reação exotérmica, por perder energia, liberar energia, então é negativo e essa reta cai. Se o reagente estiver reagindo e absorvendo energia para gerar um produto, quando absorve energia, essa reta sobe. Entendido? Deu para entender? Por isso que uma reação exotérmica é negativa, descendo, e uma reação endotérmica é positiva, subindo. Aí me escrevam aí, para ver se vocês estão acompanhando, como é que eu chamo essa variação endotérmica. Exato. Entalpia seria a entalpia, mas vamos ter a entalpia, ela não é equação química, ela é representada isso, a entalpia. Ela é representada com a letra H, viu, pessoal? Uma vela é um exemplo de entalpia, pois ela sobe e libera calor ao mesmo tempo. João Marcelo, ótimo exemplo, viu isso aí? Agora sim, nesse caso aí, quando a vela está sendo queimada, ela é um exemplo de reação exotérmica, viu? Porque quando a vela está queimando, ela está liberando calor para o ambiente. Entende isso? Por essa vela estar gerando calor para o ambiente, está perdendo calor para o local, para o ambiente onde ela está. Certo? Isso, Miriam, essa delta H. Entenderam aí? Então, simplesar, pessoal, de vocês. Só que exotérmica. Essa vela, ela está perdendo calor para o ambiente, portanto, é exotérmica. Você até sente que se você aproveitar
vela, você vai perceber o calor que aquela vela está liberando. Ela está perdendo para o ambiente, entenderam? O fósforo também, exatamente. E a gente, pessoal, tem como calcular isso, viu? A gente tem como calcular isso. Antes de eu explicar, então, barulho. Vocês estão conseguindo ouvir o barulho da obra aqui? Que bom. Explicar como é essa fórmula de calcular a variação da entalpia, eu queria só lembrar. Lembrem-se, quando uma reação é exotérmica, ela libera calor, não é isso? Exotérmica, ela libera calor. Endotérmica, absorve. Sempre que uma reação for exotérmica, certo? A entalpia vai ser negativa, certo? Vai ser menor que zero. Positivo, ou seja, vai ser maior que zero, ok? Endotérmica, positiva. Posso sim, Jadiel. Por exemplo, a evaporação de água. Você deixa ali um copo de água no sol e esse copo de água fica ali exposto ao sol. O que vai... Isso, Alex. Isso aí, garoto. Sim, Jadiel, como eu estava falando. Você deixa, por exemplo, um copo de água ali no sol, exposto ao sol. O que vai acontecer com essa água? Vai evaporar, exatamente, Jadiel. Como essa água ela vai evaporar, aí você perceba que a água, ela... Eita, meu irmão. Vou revisar, Laura, deu pagar. Aí, fica até a linha com esse barulho aqui do lado. Peço desculpas, isso está perdendo calor para o ambiente. Eduardo, está perdendo calor para o ambiente. A água, quando ela evapora, ela ganha calor. Viu, Jadiel? Você pode perceber que quando a água evapora, a água, se você tocar nela, você vai perceber que a temperatura dela é mais fria. E quando ela está na forma de vapor, a temperatura é mais quente. Ou seja, o vapor absorveu o calor da reação, entendeu? Como o vapor absorveu o calor, se tornou mais quente, é uma reação endotérmica, absorveu o calor, entendeu? Pronto. Você pense na reação. Toda reação química tem reagente, que é o que vai reagir, e tem o produto, que é o resultado da reação. Reagente vai formar o produto. Reagente, produto. No caso do exemplo da água que eu dei, a água é o reagente. Quando ela sofre a ação do sol para evaporar, o produto vai ser o vapor. E o vapor é mais quente do que a água. Portanto, a água, para se transformar em vapor, o vapor é bem mais do que a água. Por isso, o vapor ele absorveu energia para ficar mais quente. Então, como o vapor absorve energia para ficar quente, isso eu chamo de reação endotérmica. Entendeu? Isso. Quando é exotérmica, é quando libera. Aí a entalpia é negativa, certo? E quando absorve calor, quando absorve energia, a entalpia é positiva, certo? Entalpia, como eu falei para vocês, é essa variação que pode diminuir e aumentar, certo?
é nada do outro mundo, não. São só as 4 operações básicas, certo? E sempre, pessoal, que vier termoquímica, não, Ana Vitória, não se preocupe, olha. Sempre que vier uma questão de termoquímica, sempre vai dar os valores. Por exemplo, um tipo de temperatura, quilocalorias, por exemplo. Se vier uma questão de química pedindo para você calcular a quantidade de quilocalorias naquele reagente, naquela substância química, o problema tem que dar o valor, o númerozinho, certo? 25,2 quilocalorias, certo? Um exemplo. Pronto. Vocês vão fazer assim, ó, a formulazinha de vocês calcularem a variação de entalpia, ela se chama entalpia de formação. Entalpia de formação. Qual é a fórmula? Vai ser a variação de entalpia, que é ΔH, vai ser igual. Eu vou botar aqui, ó, na hora de vocês, ó. Entalpia de que, Mário? Falou? Então, variação ΔH. Isso chama-se, para a gente calcular a entalpia de formação. Entalpia de formação. É uma formulazinha. Vocês anotem, por favor. Entalpia de formação. É para a gente descobrir a variação de entalpia. Coloque aí, fórmula de entalpia de formação. Pronto? Vai ser ΔH igual a H. Bom dia, Helena. A HP, que é a entalpia do produto, entenderam? Variação de entalpia, ΔH, vai ser igual a HP, que é a entalpia do produto, menos a entalpia dos reagentes, que vai ser HE. Conseguiram entender aí, pessoal? É bem simples, pessoal. Para que não fique dúvida, preste atenção. Para ninguém ficar com dúvida. Eu disse que toda reação química começa com quem? Reagentes. E quem é que os reagentes vão formar? Quem? Produto. Os reagentes. Quem? Produtos. Exato. Os reagentes vão formar o produto. Aí não tem um processo, os reagentes não reagem para chegar até o produto. Não é assim? Então, a variação de entalpia vai ser a quantidade de energia que tem aqui no produto menos a quantidade de energia dos reagentes. Do produto, e você vai saber quanto de energia foi gasto naquela reação, entenderam? É tipo física, quando você tem espaço final menos espaço inicial. Entenderam isso? Por exemplo, houve uma reação
meu produto tem uma energia de 40, por exemplo, 40 calorias. Pronto. Certo? Houve uma reação química e essa reação química gerou um produto de 40 calorias. Certo? O produto tem 40. Só que os reagentes, quando eles reagiram para formar esse produto que tem 40, esses reagentes tinham 20 calorias. Esses reagentes de 20 calorias formaram um produto de 40. Quanto de energia foi gasto dos reagentes ao produto? Quanto? Como é que eu vou fazer? Variação de entalpia vai ser a entalpia do produto, que é 40, menos a entalpia do reagente, que foi quanto? 20. Então, qual vai ser aí? 40 menos 20. Estão conseguindo entender? Pessoal, me respondam aí se entenderam ou não. Se não entenderam, não tem problema. Eu repito. Tento explicar novamente. Deixa eu ver aqui se eu acho uma caneta. Olhem para cá, ó. Isso aqui, pessoal, é variação de entalpia. Delta significa variação e o H é entalpia, ok? Isso aqui eu vou chamar de entalpia de formação. Como é que se formou um produto? Variação da entalpia vai ser igual a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Qual é, pessoal, os reagentes sempre formarem um produto? Concordam comigo? Então, como é que eu sei? Como é que eu vou descobrir como se formou? Por isso que é entalpia de formação. Como se formou um produto? Como é que se formou esse produto? Vai ser a variação de entalpia. Por quê? Como eu falei que é variação porque pode absorver ou liberar calor, energia. Né? Vamos supor, eu tenho um produto de 40 calorias. 40 cal. É 40 calorias. Né? E os reagentes que formaram esse produto aqui, que tem 40 calorias, os reagentes tinham 20 calorias. Como é que eu descubro qual foi a energia gasta desses reagentes, que tem 20 calorias, para formar um produto com 40? Aí eu vou lá para a formulazinha. Como é que eu vou fazer? ΔH, que é a variação da entalpia, vai ser igual à entalpia do produto. Quanto foi a entalpia do produto? Ó? A entalpia dos reagentes, ó. Quanto foi? Os reagentes aqui, ó. 20. Portanto, a variação de entalpia vai ser igual a 40 menos 20, vai ser aqui o resultado da entalpia. O que foi essa variação da entalpia aqui, ó? Foi quanto de energia gastou-se no produto. Entenderam aí como é que se faz? Aí, quando eu observo aqui, ó, esse número ele é positivo ou ele é negativo? Positivo. Como é positivo?
aqui significaria que era exotérmica, porque quando perde calor para o ambiente, quando perde energia, é negativo, ou seja, menor que zero. Conseguiram entender, pessoal, isso aqui ou não? Digam aí. Eu passando as mensagens e eu estava vendo lá em cima, sem vocês falar nada. Pessoal, para que eu fique com meu coração em paz, vocês estão realmente entendendo? Pronto. Então, de hoje em diante, sempre que se falar como é que se formou um produto, como é que se formou, quanto de energia gastou para os reagentes formarem um produto. Vocês já vão, quando virem no problema, vocês já vão se ligar. Se está perguntando como se formou um produto a partir dos reagentes, aí você já se liga. Opa, se eu estou vendo aqui termoquímica, o conteúdo, você está perguntando como foi formado, aí você já se lembra. Então eu vou para a fórmula de entalpia de formação. Como é essa fórmula? ΔH, que é variação de entalpia, vai ser igual a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Aí eu descubro quanto gastou de energia nessa reação. Ok? Só lembrando aqui, ó. Aí, ó. Variação de entalpia dos reagentes, certo? Então, eu dei até um exemplo aqui, ó. Os reagentes formam os produtos. Eu tinha reagentes que esses reagentes tinham uma energia de 20 calorias. Pode ser qualquer outra medida de calorias aqui, só como exemplo. E esse produto tem 40 calorias, certo? Aí eu vou lá para a formulazinha. Quanto gastou nesse processo aqui, ó? Quanto gastou aqui de energia? A gente formaria esse produto aqui. Aí vamos lá. A informação é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Quanto é a entalpia do produto? Ó, 40. Isso, Eduarda, isso. Isso. Helena e Gino, correto, viu, Helena? Porque é KCAL, exatamente, quilocalorias, correto. Pessoal, ó, vocês vão colocar a unidade de medida que tiver no... Isso, o Eduarda, a energia vai ser de acordo com o que tiver no problema. Joule ou calorias, qualquer unidade de medida que tiver no problema, entenderam? Perceberam aí como é simples? Pronto. Pois é, estudando isso aqui, eu fiquei até pensando assim, como é que eu, na época que estudei isso aqui, não entendi isso bem? Mas é simples. Vai, Laura, vai sim, certo? Mas aí nós vamos pegando primeiro o básico para poder entrar nessa parte aí, mas nós vamos ter situação, não se assustem que também não é nada demais não. Isso, Jadiel. Isso, garoto. Viu, Laura? Nós vamos ter situações que nós vamos precisar inverter sinais. Então, um valor que é positivo vai ficar negativo, ou que for negativo vai ficar positivo. Nós vamos precisar multiplicar, certo? Mas não se preocupem, a internet da Tiffany caiu. Ah, tá certo. Tá certo.
pessoal, tranquilo? Pronto. Então lembre-se, entalpia nada mais é do que essa variação, né? De liberação ou absorção de energia em uma reação química. Certo? Toda e qualquer reação química, ela libera ou absorve energia. Certo? E isso eu chamo de entalpia. E a entalpia, como vocês viram aí, tem que ter o delta, que significa variação, porque varia, ou absorve ou libera. Certo? Aí, pessoal, lembrem-se que sempre que a reação for exotérmica, libera calor. Sempre que a reação for endotérmica, absorve calor. Sempre que essa reação liberar, ou seja, perder calor para o ambiente, significa dizer que essa reação ela é negativa. Significa dizer que o delta, como perde, certo? A entalpia vai ser negativa, vai ser menor que zero. E se a reação for endotérmica, ou seja, se absorver energia, absorver calor, significa dizer que essa reação, a entalpia, vai ser positiva que zero. Para resumir, exotérmica, negativa, menor que zero. Endotérmica, positiva, maior que zero. Ok? Podemos continuar? Vamos agora falar de outro tipo, pessoal, de fórmula. Nós vamos falar agora de entalpia de ligação. A entalpia de ligação, pessoal, envolve cálculo de, principalmente, mais e menos, ou seja, adição e subtração, certo? Esses cálculos, eles se dão da mesma forma que se dá em toda reação química, reagente-produto, reagente-produto, certo? Então, essa entalpia de ligação vai considerar os reagentes sempre como positivos e o produto sempre como negativo. Reagente positivo e produto negativo, ok? Na entalpia de ligação, vai estar assim, ó. Deixa eu escrever aqui a formulazinha para mostrar para vocês. Que de forma alguma alguém fique com dúvidas. Se não estiver entendendo, por favor, fale. Vou repetir. Reagente positivo, produto negativo. Agora, não é mais de formação. Cuidado para não misturar. Nós vimos a fórmula de entalpia de formação. Agora nós vamos ver entalpia de ligação. Entalpia de ligação. Certo? Reagente positivo, produto negativo. Reagente positivo. Reagente positivo, produto negativo. Ó. Olhem para cá. Como é que se dá a entalpia de ligação? Ó? Entalpia de ligação. Percebam, eu tenho valores. Imagina aqui que são 3 substâncias químicas. Ó.
3 substâncias químicas. Eu dei valor para essa substância. Essa substância aqui, ó, tem 30 de energia, essa outra tem 20, essa outra tem 10, certo? E aqui nós temos outras substâncias. Essa aqui tem o valor de 5, essa de 15 e essa de 10. Entenderam? Como é que eu sei aqui, pessoal, quem é reagente, quem é produto? Aqui quem é que vai me orientar, ó. Certo? Essa seta aqui é quem vai me mostrar quem que é reagente e quem que é produto. Quem é que está do lado esquerdo da seta? É sempre quem, ó. Quem é que está do lado esquerdo da seta? Sempre, numa reação química. Quem está desse lado? Exato, reagente. E quem está do lado direito da seta são os produtos, exatamente. Então, na entalpia de ligação, todos esses reagentes serão positivos. E todos esses produtos aqui serão. Eu vou somar tudo isso aqui e diminuir tudo isso aqui para obter qual foi o valor da minha entalpia de ligação. Certo? Aí prestem atenção, se esse valor é positivo, significa dizer que a reação foi endotérmica, ou seja, maior que 0. Se der negativo, significa dizer que a reação foi exotérmica. Então, o valor vai ser menor que 0, portanto, negativo. Não, Laura. Não. Não sempre. Pode ser que os números aqui dos produtos, eles sejam maior do que os dos reagentes aqui. Quando isso acontecer, o que vai acontecer, ó, com a minha entalpia de ligação? Ó, o resultado vai ser negativo. Significa dizer que essa reação é exotérmica, ou seja, é menor do que 0. Portanto, negativa. Entendeu? Na hora, garoto. Ó, Jadiel. Vamos aqui de novo. Ó. Vai dar quanto aqui? 60, confere? Pronto. Aqui, 5 mais 15 mais 10. Vai dar 30. Então, 60 aqui, ó. 60 aqui. Significa dizer que a minha entalpia de ligação, ó, foi positiva. Positiva. Portanto, pessoal, vai ser endotérmica, porque é positivo. Se é positivo, significa dizer que é endotérmica, porque é maior do que 0. Agora, se fosse o contrário, se fosse 30 aqui e 60 aqui, 30 menos 60 ia dar o quê? Menos 30. No caso, ia ser aqui uma reação exotérmica. Por quê? Ó, negativo, menor que 0. Exato. Só que é com X, viu, Jadiel? Entenderam aí, pessoal? Por isso que não é uma regra. O valor menor do que o reagente. Aí vocês têm que observar, viu? Alguém ainda não entendeu? Não se acanhe não, pessoal. Pode dizer que eu repito, sem problema. Pronto, vamos lá, Alex. Na entalpia de ligação, Alex, a gente tem valores em substâncias químicas. Eu só botei um número, mas cada número desse é como se fosse uma substância química, certo? Uma substância química.
Aí eu botei valores para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas se por acaso vier um problema, o problema tem que dar esses valores, porque é humanamente impossível a pessoa decorar o valor de energia de cada substância química, certo? Quanto a isso, não se preocupem, porque sempre vem na questão, caso ela caia. Mário, a gente faz primeiro a entalpia de ligação, aí você já se liga. Mas aí, se mencionar mais de tantas substâncias formaram tais produtos, aí você vai considerar a entalpia de ligação. Como essas substâncias se ligaram a tais produtos, certo? Ó, vou virar aqui a câmera. Vamos lá, Alex. De novo aqui, ó. Entalpia de ligação. Nós temos aqui os reagentes. Eu sei que os reagentes são esses aqui porque eles estão do lado esquerdo da seta. Nós sabemos que quem está desse lado aqui é quem reage, no caso os reagentes, para formar os que estão desse outro lado aqui, que no caso são os produtos. Então, imaginem 3 substâncias químicas aqui, ó. Substância química A, B e C. 3 substâncias químicas, certo? Aqui eu coloquei não qual é a substância, mas eu coloquei o valor para vocês entenderem mais fácil. Então, eu tenho uma substância que tem 30 de energia aqui, independente de qual seja aqui, qual é a medida de energia, ou calorias, ou joule, enfim, seja ela qual for. Aí nós temos aqui, ó, 30 dessa aqui, mais 20 dessa e mais 10 dessa. Então, nós temos aqui um total de 60 de energia de reagentes. E aqui nos produtos nós vamos somar 15 mais 5 mais 10. No caso aqui, ó, soma-se 30. Então aqui, ó, esses produtos, esses reagentes ligados, formassem esses produtos aqui que também são ligados um ao outro. Vejam que é uma única reação química, ó. Uma reação química com 3 reagentes, e esses 3 reagentes formaram 3 produtos. E eles são ligados, ó. Eles são ligados, eles reagiram entre si e formaram esses 3 produtos que são ligados entre si, ó. Por isso que é entalpia de ligação. Exatamente, sempre vai subtrair. No caso aqui, ó, 60 menos 30 deu o quê, ó? 30. No caso aqui, 30 positivo, ó, 60 menos 30. Se é positivo, isso aqui é endotérmico ou é exotérmico? Exato. Endo, correto. Agora, se fosse o contrário, ó, se aqui fosse 30 e aqui fosse 60, se fosse 30 no reagente e 60 no produto, 30 menos 60, quanto é? Menos 30. Então aqui ia ser o quê? Exotérmica. Por que eu sei? Lembrem-se que eu disse, sempre que for maior que zero, quanto menor que zero, menos 30. Deixa eu ver agora aqui as perguntas. Dá para fazer com mais que um reagente? Dá sim. Dá sim. A entalpia de formação pode ter mais de um reagente, produto? Não, Danilo. No caso aqui da entalpia de formação, geralmente vai ser bem simples aqui, um produto e um reagente. Um reagente e um produto, certo? João Marcelo e Mário, daí a unidade de medida dos produtos geralmente vai ser quilocaloria ou pode ser outras, cara. Toda vida, ô João Marcelo, que acontecer de um problema de termoquímica, sempre vai dar os valores para você fazer o cálculo
E além de dar o valor, também vai dar qual é a unidade de medida dessa energia, que pode ser quilocalorias ou pode ser qualquer outra, certo? Quando nós terminarmos aqui essa